Então, estamos chegando ao final da nossa maratona e para a volta olímpica final, nós escalamos o imunologista português Antônio Coutinho. A gente vai discutir com ele questões mais transversais, mais do que questões, não vai ser uma mesa inteira sobre imunologia, vamos falar das contribuições dele também, mas, sobretudo, vamos discutir grandes desafios que a ciência brasileira enfrenta no futuro próximo. Para entrevistá-lo, eu chamo Cristina Caldas, que é especializada tanto em imunologia quanto em jornalismo científico. Ela é diretora de pesquisa científica do Instituto Serra Pilheira. E Marcelo Leite, que é repórter especial da Folha, foi editor de ciência em 2 ocasiões diferentes. Para quem se interessa por mudança do clima, que a gente discutiu mais cedo, ele está à frente de uma série de reportagens especiais que estão saindo atualmente na Folha, recomendo. Antônio Coutinho, o que é preciso para fazer ciência de ponta é a pergunta espinhosa que lhe cabe responder na mesa que começa já. Obrigado. Bom, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui fechando esse evento pensando na ciência do futuro, mas pensando como fazer ciência de ponta. Obrigada, Coutinho, por ter vindo de Portugal para participar aqui. Marcelo Leite também por participar com a gente. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação do Antônio Coutinho e, na verdade, as minhas 2 primeiras frases acho que resumem muito bem. Antônio Coutinho é um intelectual, isso que o Coutinho é. Ele é um cientista intelectual. Ele é um médico formado pela Faculdade de Medicina de Lisboa. Ele saiu de Portugal no início da década de 1970, fugindo da guerra. E, na verdade, foi a fuga à guerra que o fez virar cientista, certo, Coutinho? É. Aí ele foi realizar o seu doutoramento em microbiologia médica pelo Karolinska. Os militares de vez em quando fazem coisas úteis. Está vendo? Que bom. Raramente. Já no seu doutoramento, ele teve a chance de esbarrar com o orientador, foi Goran Miller, que também é um biólogo intelectual que muito influenciou a carreira do Coutinho. Acho que vai ser interessante a gente contar sobre essas influências que essas pessoas com esse perfil tiveram na carreira dele e como isso refletiu em todas as ações que ele fez. Depois do doutorado, ele trouxe uma série de contribuições em relação à ativação de linfócitos B para o sistema imune, enfim, já trouxe, à época, propôs a ideia de que, para ativar o sistema imune, você precisaria de uma ativação externa, mas também interna, enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Em seguida, ele foi para o Basel, o Institute for Immunology, na Suíça, onde ele viveu um período muito profícuo da sua carreira. Trabalhou com Niels Jerne, que chegou a ser prêmio Nobel de medicina em 1984, e na época o Basel estava vivendo esse instituto que, um pouco que a Márcia falou, que privilegia a pesquisa básica sem necessidade alguma de aplicação prática dos resultados gerados. Jerne, que também era um intelectual antes de tudo, na época escreveu um ensaio da teoria da rede diotípica, que é um conceito realmente espetacular de uma rede de anticorpos que é regulada internamente. Nessa época, Jerne e Coutinho tornam-se parceiros intelectuais. Coutinho, muito estimulado por essas ideias, ele parte para provar que o sistema imune existe, independentemente de estímulos externos. Essa, eu diria que talvez seja a grande contribuição do Coutinho para o debate da imunologia. Ele marca a imunologia com esse conceito de que o seu sistema imune reconhecer o que é próprio, o reconhecimento do self, é parte da fisiologia, não é agressão. Eu acho esse conceito muito bonito e tem implicações filosóficas e psicológicas e tudo. Ele ficou muito conhecido por estudar uns camundongos que são chamados de germ-free e antigen-free. Ou seja, esses camundongos eles não têm nem microbiota e não comem proteína. É a essência da autorreatividade. Ao estudar esses animais, ele observa que esses bichos, que na verdade não têm estímulo externo algum, ou seja, esses bichos são desenvolvidos enxergando só o seu próprio corpo, eles têm um sistema imune que é ativo e que é autônomo. Então, essa foi a grande contribuição dele nesse momento. Com todos esses estudos, ele prova, então, que o processo de tolerância imunológica é um processo ativo e é um processo de autorreconhecimento. Ele lança o conceito de que você desenvolver o seu sistema imune baseado no autorreconhecimento é fisiológico e benéfico, que era uma ideia que não era ideia contrária a vários imunologistas à época, que talvez fosse interessante discutir um pouco isso também. Coutinho dirigiu grupos, departamentos, institutos públicos e privados na Suécia, Suíça, França, Portugal, tendo sido professor universitário em vários países da Europa, Estados Unidos e no Brasil.
Ele serve ou serviu em numerosos conselhos científicos. Em 1988, resolveu regressar para Portugal para reestruturar o Instituto... 98. 98, desculpa, 1998. Regressou para Portugal para reestruturar o Instituto Gulbenkian de Ciência, onde ele já havia lançado anteriormente o primeiro programa de doutoramento no país e onde serviu como diretor até 2012. Só um parêntese, a capa da Science dessa semana saiu do Instituto Gulbenkian, é um trabalho lindo sobre sistema neurológico de plantas, então é um instituto que, em menos de 10 anos, ficou reconhecido como um dos mais importantes focos de... enfim, um instituto que atrai muita gente querendo fazer pós-doutorado lá, ou seja, em menos de 10 anos ele conseguiu realmente fazer uma instituição de renome. Em Portugal, ele é atualmente coordenador do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, membro do Conselho de Gestão do Gulbenkian, do Conselho Curador da Fundação Champalimau, e ele integra vários outros órgãos consultivos nacionais. Ele é um dos cientistas portugueses com maior número de citações na literatura científica mundial. Bom, Coutinho, como o Bernardo adiantou, o que a gente quer conversar com você hoje é sobre o que é preciso para fazer ciência de ponta. Então, é isso que vamos começar por aí. E acho que deu para perceber que, ao longo da sua carreira, você foi capaz de construir centros de excelência, mais ou menos assim, onde você passou, você deixou marcas de construção de centros de excelência, seja no Pasteur, enfim, o seu próprio impacto na imunologia brasileira, tudo, e você usou muito essa estratégia de trazer 4 ou 5 pessoas, juntar 4 ou 5 pessoas curiosas, esses cientistas intelectuais, criando esse ambiente de desafiador, os jovens para instigar discussões instigantes, tudo isso. Então, acho que a primeira pergunta para lançar esse debate é como que a gente identifica essas pessoas em torno das quais criar institutos? Como identificar grupos nos quais vale a pena apostar? Porque isso pareceu ser as suas estratégias pontapé, digamos assim. Pois, boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigado à Serrapilheira pelo convite. É um prazer estar aqui no Rio de Novo e, sobretudo, estar aqui neste Instituto Serrapilheira, que é a primeira vez que eu visito. Não o Instituto Moreira Salles, mas a Serrapilheira. E muitas felicidades para o futuro da Serrapilheira. É uma coisa boa. É uma pergunta muito difícil, a sua. Eu penso que alguém estava a dizer há pouco... que a ciência é a liberdade. A ciência é a liberdade. Eu penso que foi, em parte, como acabou de dizer, foi por isso que eu virei cientista, porque achei que isto de andar aos tiros é uma coisa do passado, que a gente já não faz sentido nenhum, que isto da guerra, dos militares e tal. E por isso fui-me embora, e como era médico e não falava sueco quando cheguei à Suécia, depois tinha que fazer outra coisa qualquer. Eu já tinha algum interesse na ciência, mas e o meu mestre de tese, o Joran Möller, como disse, tinha um princípio fundamental que eu acho que aprendi para o resto da minha vida e que eu tentei reproduzir em todos os sítios onde eu estive e nos programas doutorais, é que essa liberdade de pensar é para toda a gente, não é só para os que estão no topo. É para o menino ou a menina que chega para começar um doutorado. Nas universidades em Portugal e na Europa em geral não é assim. Se alguém quer começar um doutorado, escolhe um orientador e pede-lhe um projeto. E o orientador dá-lhe um projeto. Que provavelmente o orientador ainda está a trabalhar nos projetos que já recebeu do seu orientador. Isto, quer dizer, é a melhor maneira de suprimir a criatividade dos jovens. Eu não sou psicólogo, mas tenho lido algumas coisas de psicologia, e a criatividade começa a descer logo a partir da entrada na universidade. O de Mays tem uns papers publicados sobre isso. E, portanto, eu penso que privarmos-nos da criatividade dos estudantes, dos mais jovens, é a coisa pior que estamos a fazer hoje em dia. Na Europa, aqui também, tanto quanto eu sei. Os Estados Unidos é um bocadinho diferente, como estamos a conversar, porque the workhorse dos grupos de pesquisa são os postdocs, não são os estudantes. E os estudantes são deixados um bocado mais sozinhos, porque não são necessários, não é? Para a produtividade do grupo. E isso aproveita os estudantes que têm maior liberdade para fazer aquilo que querem. Evidentemente que para que o estudante possa decidir por si próprio o que é preciso educá-lo primeiro.
é preciso que ele saiba quais são as perguntas relevantes. Porque isto na ciência, a única coisa importante é a pergunta, a qualidade da pergunta. O resto, como nós dizemos em Portugal, é intendência. É mais uma técnica aqui, uma técnicazinha acolá, um paper aqui. O resto é intendência. O que é importante é a qualidade da pergunta, a pertinência e a qualidade. O meu segundo mestre, o Niels Jerne, tive muitos privilégios na vida. Um deles foi as pessoas extraordinárias que eu ainda tive o prazer de conhecer, os fundadores da biologia moderna, da biologia molecular, Max Selberg, todos esses que eu ainda tive o privilégio de conhecer, e depois ter o privilégio de conhecer a nova geração. Alguns deles estão aqui nesta sala, que são pessoas extraordinárias. E eu tive, de alguma maneira, tive a sorte de estar nessa charneira, e que é muito bom. Eu não sou tão velho quanto pareço. Mas enfim, onde eu queria chegar? O Niels Jerne, quando estava a falar com os mais jovens, dizia: só há 3 coisas importantes para ser um bom cientista. The first thing to know is what you want to know. And if you don't know what you want to know, you better go home. Or go to work in a bank. They pay you much better than science will ever do. Okay? Ou seja, o pobre da desgraçada ou do desgraçado que estão a começar um programa doutoral nem sequer sabe onde é que há de começar. Então é preciso dar-lhe informação. É preciso formá-lo ao melhor nível que se pode formar no mundo. Hoje em dia, um ano chega para formar qualquer pessoa muito bem em biologia. 1 ano. Porque a biologia está resolvida, essencialmente, e conhecemos os princípios, e conhecendo os princípios é fácil. Bom, eu já estou a adiantar-me à pergunta, mas já voltarei à sua pergunta, que é importante. 1 ano formam-se as pessoas, e depois, ao fim do ano, as pessoas têm que saber o que é que querem fazer. E os diretores dos programas doutorais só têm que aceitar ou recusar as propostas de tese que os alunos fazem. Eu acho que foi isto que fez o Instituto Gulbenkian, por exemplo. Foi isto que, de uma maneira geral, sempre fez o espírito dos grupos em que eu tive o prazer de trabalhar. Porque não havia, e isso foi uma coisa que eu aprendi com o meu orientador de tese. Eu fui muitas vezes, quando cheguei a Estocolmo, ao Karolinska, eu não sabia nada, eu era médico, e fui muitas vezes falar com ele, a pedir, dê-me um projeto. E o senhor dizia, não, if you don't know what to do, you go around, you read papers, you talk to people. E depois, há 3 semanas mais tarde, eu ainda não sabia, ele dizia-me a mesma coisa. Mais 3 semanas depois, eu ainda não sabia, ele dizia-me a mesma coisa, e lá a 3ª ou 4ª vez disse-me, você sabe, eu estou aqui para ajudar jovens como você a ser bons cientistas. I'm not here to educate technicians. Que é uma enorme diferença. E eu passei 6 meses a fazer coisas perfeitamente estúpidas porque não sabia bem o que queria fazer. Mas quando eu cheguei à conclusão do que eu queria fazer, acabei a tese num ano e meio. Com não sei quantos papers na Nature e não sei o quê. Porque eu sabia o que é que eu queria fazer. Era fácil. O resto era só intendência. E por isso, a minha preocupação maior, e eu já me estou a adiantar, é que estamos a perder a criatividade dos jovens. Estamos a perdê-la. E isso é uma coisa na Europa, é muito típico. Por uma razão muito simples, é que os governos querem dar bolsas de doutorado em quantidade, mas só 3 anos a cada um. E o orientador que recebe um jovem para fazer o doutoramento de 3 anos diz, tenho que lhe dar alguma coisa que eu tenho a certeza absoluta que vai funcionar. Ou seja, o jovem é condenado à partida, não vai descobrir nada de novo. Só vai fazer coisas que o orientador sabe que vão funcionar. Portanto, não vai descobrir nada de novo. Não vai arriscar. E pronto, e então na Europa estamos assim. E não é novidade nenhuma para nós na Europa que a inovação nos Estados Unidos é muito maior que na Europa, apesar de nós termos tantos cientistas como eles têm. Porque os mais criativos nós... Só para acabar. O Instituto Gulbenkian e os outros são isto, com mais uma coisa que eu acho que é importante. E é por isso que as universidades vão sempre ter muito problema em começar a funcionar corretamente. Porque temos que nos escolher uns aos outros. Se trabalhamos na mesma instituição, temos que partilhar tudo. No Instituto Gulbenkian, nos outros sítios onde eu estive, partilhamos tudo. Não há nada que pertença a ninguém. É tudo em comum.
o espaço, os equipamentos, o dinheiro, quando é lá, quando não há também é em comum. Mas, enfim, é tudo em comum. Incluindo o espírito e os valores que partilhamos. Se não partilhamos o espírito e os valores, não vale a pena estarmos ali todos juntos. Era como alugar um apartamento num prédio que tem 50 apartamentos. Não vale a pena estarmos todos juntos. E ainda por cima, se nós partilhamos o espírito e os valores, não precisamos ter regras para nada. Não sei se já repararam nisso. Só há regras quando não há princípios. Se não há princípios, temos de ter regras, não é? Então, se temos princípios fortes que nós todos partilhamos, podemos delegar a decisão ao nível mais informado, mais interessado. Cada um decide por si como se fosse o diretor, como é evidente. Agora, isto em estruturas hierárquicas, como são as universidades, é muito difícil de conseguir. Em estruturas como instituições, como o Gulbenkian, que foi começado de novo, não foi começado de novo, foi reestruturado, mas quando me convidaram para ir para lá, a condição que eu pus é que todas as pessoas que lá estavam saíam. Não foram para a rua, eu preocupei-me, a Fundação preocupou-se em que eles fossem trabalhar para as universidades, que ficaram muito contentes, porque eles eram boas pessoas e bons cientistas, melhores com certeza que muitos dos que estavam já na universidade, mas começámos do zero. Começar do zero é uma coisa boa, porque a instituição passa a poder ser tratada como um ser vivo, que nasce, cresce, amadurece, renova-se quando são maduros, reproduz-se eventualmente e depois começa a decair e a morrer. Uma instituição, para ser viva, tem que morrer. Um dos meus mestres também dizia: as universidades são como diamantes, they are forever. Só há um exemplo na história de uma universidade que foi descontinuada, uma universidade pública. Ou seja, as universidades nunca morrem. Então, para um biólogo, a conclusão é que não estão vivas, porque senão tinham que morrer. É boa definição de vida. Não é? Por definição. O mais difícil nisto tudo, acho eu, é ter o feeling de qual é o tamanho certo da instituição. Porque é preciso ter um certo tamanho, porque grupos isolados nunca funcionam muito bem, grupos isolados podem ser muito bons, mas nunca serão grupos de excelência, têm que estar juntos. Mas se são gente a mais, perde-se o espírito de corpo. Se são muito poucos, não há diversidade suficiente. A diversidade já aqui foi defendida e eu insisto muito. A diversidade é a nossa grande paixão, dos biólogos, pelo menos, não talvez dos cientistas em geral. Os físicos também, com certeza, gostam da diversidade. Mas eu tinha um amigo físico que costumava dizer: eu não percebo a vossa coisa da diversidade. Quem viu um átomo de hidrogênio já os viu todos, não são todos iguaizinhos. Com os seres vivos não é assim. Cada um é diferente. Mesmo duas Escherichia coli que acabam de se dividir já são diferentes. As duas irmãs, por assim dizer. E como isto é o princípio fundamental da biologia, isso é que permite a evolução, a diversidade, a variação, eu penso que as instituições também o devem adotar. Porque a diversidade permite a cooperação. Se têm 10 grupos todos iguaizinhos, não há cooperação possível, só há competição possível, porque são todos iguais. Se são diferentes, podem cooperar. E quanto mais diferentes são, mais facilmente cooperam. E a cooperação reforça o espírito de corpo, que é fundamental para nos sentirmos todos no mesmo barco. O que acontece hoje em dia, penso eu, isso acho que é o segredo do Instituto Gulbenkian, não foi, e dos outros sítios onde eu tive o prazer de participar, foi isso. É um espírito de corpo muito forte, partilharmos os mesmos valores, os mesmos princípios e termos uma diversidade suficiente que convida à cooperação. Acho que é só isso. Hoje em dia, com uma certa massificação da ciência e da maneira como a ciência se faz, com a competição extrema que se tem estabelecido em algumas áreas da ciência, esse espírito de pertencermos, de nos conhecermos entre nós e de pertencermos à mesma missão de fazer recuar a ignorância, de aumentar o conhecimento, de resolver os problemas do mundo, penso que já não é partilhada por toda a gente. São alguns que se conhecem e que se respeitam, e isso é muito difícil dizer: olha, aquele deve pertencer, aquele não. Voltando à sua pergunta, como é que se identifica excelência?
Eu ontem estava a falar comigo sobre o assunto. Não sei se aqui no Brasil se costuma ler o António Machado. António Machado é um poeta espanhol, com certeza muitos de vocês já leram, que escreveu coisas lindíssimas, versos lindíssimos. Escreveu um verso que é a descrição mais sintética da evolução biológica que eu vi até hoje. É um verso que diz: caminante não há caminho, se hace el camino al andar. Que é uma aula de biologia evolutiva. É exatamente assim como a vida evoluiu neste planeta. Mas ele escrevia com heterónimos. A partir de certa altura começou a escrever sob o nome de outras pessoas, e tem um que se chama Juan de Mairena, que a certa altura põe-se essa questão a si próprio. Como é que se distingue a boa poesia da má poesia? Vamos fazer aqui uma série de critérios. E eu acho que temos o mesmo problema na ciência. Como é que se distingue a boa ciência da ciência menos boa, o bom cientista do menos interessante? Não sei, como ele diz, só há uma maneira. É que quando se vê uma boa poesia, temos aquela certeza que sempre existiu. Quando o que se lê é má poesia, temos a certeza que, em uma hora, já nos esquecemos daquilo. A ciência é muito parecida assim. E os cientistas, eu acho que um dos problemas atuais é que há muitas métricas para cientistas. Eu acho que a melhor métrica, enquanto eu, sei lá, no Instituto Gulbenkian, por exemplo, eu tinha que selecionar as pessoas que vinham para o Instituto. Evidentemente, as que eu conhecia tinha a minha opinião. As que eu não conhecia, que eram a maior parte, eu perguntava aos meus amigos que as conheciam. Pronto, eu acho que isso resolve o assunto, porque métricas... Eu costumo dizer, uma das pessoas que está aqui nesta sala, que é o primeiro ou a segunda pessoa mais inteligente que eu conheci na vida. A primeira pessoa mais inteligente que eu conheci na vida, ou a primeira ou a segunda, dependendo da comparação com esta pessoa que está aqui nesta sala, era um homem que se chamava Charlie Steinberg, que descobriu umas coisas importantes na origem da biologia molecular e que foi estudante de doutorado do Max Delbrück, que é o pai da biologia molecular, da biologia moderna. Bom, e ele foi estudante de doutorado durante anos e anos. Bom, e quando defendeu a tese de doutoramento, durante 7 anos ele foi estudante de doutorado, quando defendeu a tese de doutoramento, uma das pessoas que estava no júri de doutoramento de tese, que insistiu querer estar no júri, era o Feynman, o que veio aqui para o Brasil. Conta-se uma história, não sei se é verdade ou se é mentira, que o Feynman, quando decidiu que vinha passar 6 meses ao Brasil, passou meio ano a estudar espanhol. O Richard Feynman aprendeu biologia com o Charlie Steinberg. E o Charlie depois veio para Berlim, quando o Max Delbrück veio para o Instituto em Berlim, que tinha sido aberto para ele, mas o Charlie, quando voltou para os Estados Unidos, foi para um laboratório de Estado. Um laboratório, bom, onde ele foi para trabalhar. E a certa altura o Feynman apareceu lá, mas era um laboratório essencialmente de física atómica, de coisas assim, mas que tinha biologia. O Feynman veio lá visitá-lo uma vez e o presidente do Instituto, não vale a pena estar a dizer os nomes nem do Instituto nem do presidente, ficou muito honrado. O Feynman já era um homem muito famoso e veio recebê-lo, tapete vermelho, não sei o quê, e perguntou: Professor Feynman, why are you coming here? E ele disse: eu venho porque quero estar com o Charlie Steinberg. O presidente do Instituto nem sabia que era o Charlie Steinberg, era um funcionário lá da casa. Who is Charlie Steinberg? Perguntou-lhe o presidente. E o Feynman disse: Charlie Steinberg is the most intelligent person I know. E o presidente perguntou-lhe: more than you, sir? Mas eu acho que é verdade que a inteligência é importante. Eu não sei se é inteligência, pensamento estruturado, quiserem. Cada um de nós tem as suas inclinações para algumas coisas. Uns têm mais para a ciência, outros têm mais para outras coisas. Mas o que me parece é que, antes disso, mais importante que isso, é o commitment, é a vontade de fazer recuar a ignorância, a vontade de compreender o mundo. Esta coisa de querer compreender as coisas e ter a certeza que isso vale a pena. Isso se encontra por toda parte, certo? Isso se encontra por toda a parte, a mesma proporção por toda a parte. Agora, você falou da Europa, dos Estados Unidos, vê a situação dos laboratórios, dos centros de pesquisa nos Estados Unidos como mais favorável
para essa germinação de um pensamento para os jovens da estudantes. criatividade científica. E falou en passant de Brasil. Eu queria, todos nós, muitos daqui sabemos que você tem larga experiência, conhece, participa de conselhos, já esteve por aqui, tem colaboradores, você conhece bem a paisagem da ciência brasileira. Como é que você avalia, pela sua descrição do que seria o local ideal, o laboratório, o centro de pesquisa ideal, eu vejo quase que o oposto do que eu conheço dos laboratórios brasileiros, que nesse sentido talvez sejam mais parecidos com os europeus. Esta é a sua percepção também? Ouça, quer dizer, seria muito deselegante da minha parte vir para aqui, para o Brasil, criticar o sistema brasileiro. Acho que não posso fazer isso. É a panagem dos jornalistas. Ok. Eu, quando era jovem, queria ser jornalista. Até fiz 2 cursos e tudo. Depois, infelizmente, fui para outra coisa. Eu queria ser biólogo. Mas eu penso que o Brasil tem alguns problemas. Acho que o primeiro problema é que quase toda a pesquisa é feita nas universidades. E isso, pois, quer dizer, as universidades têm coisas muito boas, têm coisas muito positivas, mas são aquelas estruturas hierárquicas, piramidais, que nunca morrem. E, sobretudo, pelo menos comparando com as universidades europeias que eu conheço melhor, são raras as universidades onde alguém manda. E quando eu digo alguém manda, não é questão da autoridade, é questão de ter um plano estratégico na cabeça. São raras as universidades, são raros os departamentos, são raras as faculdades, são raros os institutos universitários que têm alguém que tem um plano estratégico para a instituição. E sendo assim, fica muito difícil. Sendo assim, e sendo o financiamento limitado. Ou seja, o meu mestre dizia, the first thing to know is what you want to know. And the second thing to do is to think about it all the time. Even if you know what you want to know, if you can't think about it all the time, go home. Um cientista tem que ter a liberdade de pensar naquilo e só naquilo. No Brasil, não. No Brasil, o cientista tem que fazer tudo e mais alguma coisa que não é pensar naquilo que está a fazer. Tem que limpar o chão com frequência, tem que fazer de secretária, tem que arranjar dinheiro para arranjar o aparelho que precisa, tem que fazer tudo e mais alguma coisa. O valor das instituições não é só agregar pessoas que são diversas entre si, que cooperam entre si, que se estimulam entre si, é também de assegurar que a intendência funciona. Isto é da responsabilidade da instituição. E aqui no Brasil essa responsabilidade não existe, tanto quanto eu sei. É deixada ao desenrasco, eu não sei se isso se diz em brasileiro, ao desenrasco individual. Isso assim é impossível trabalhar, por muito boas que sejam as pessoas. Depois, evidentemente, que há aquela tradição universitária, aqui não sei se há umas vestes académicas, em Portugal ainda há vestes académicas. Dependendo do curso, sim. Né? Sim, e depois batem-se nas costas uns dos outros e estão todos muito bem e tal. Ninguém faz nada que possa chatear o do lado. Pronto. Isso explica muito da situação brasileira, penso eu. E por isso, como é difícil, se não impossível, mudar as universidades, eu acho que a única alternativa que eu vejo para o Brasil são instituições privadas. Privadas não quer dizer que sejam com dinheiro privado, mas instituições que não estão submetidas à regra hierárquica do que já está estabelecido e que nós sabemos que não funcionou bem. Se o sistema brasileiro tivesse funcionado bem, você não me fazia a pergunta que fez. E como quem manda no sistema brasileiro continua a ser as pessoas que fizeram o sistema não funcionar bem, a coisa está mal. Acho que o paralelo no Brasil seriam as OS, né? Em caso do INPA, CNPEM, seriam as organizações sociais ligadas a... Enfim, é o que eu imagino de mais parecido ao que você está falando, né, Coutinho? Eu não sei, quer dizer, eu não sei, não há, raramente há só uma solução para a coisa. Sei lá, o olho, como todos sabemos em biologia, é dos paradigmas da coisa que funciona perfeito, não sei o que está. O olho, como o Walter Gehring descobriu já há uns anos, o olho foi inventado 8 vezes independentemente na evolução. 8 vezes.
Portanto, não há só uma solução para a coisa. Há sempre muitas soluções alternativas, dependendo do contexto, dependendo de coisas. Agora, quer dizer, eu devo ressalvar uma coisa. Eu tenho pessoas que eu respeito imenso nas universidades brasileiras, que eu respeito profundamente como pessoas e como cientistas. Das que eu mais respeito no mundo. Mas o sistema não está bem. Pode ter pessoas excepcionais, mas a coisa não funciona tão bem se nós não estávamos aqui a discutir como é que se pode melhorar, não é? É verdade. Um dos grandes exemplos de coisas que funcionam, ou pelo menos funcionaram até aqui, a primeira palestra do dia foi um exemplo disso, é o CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisas Energéticas e de Materiais de Campinas, que é desligado autônomo, da universidade. Claro, Autônomo, claro. tem todos os problemas políticos de financiamento, de obter os financiamentos necessários, e às vezes sofre com isso, como sabemos, agora com a própria verba para os Sírios, é algo totalmente incerto, mas certamente o sucesso, eu creio, se deve a essa independência do meio universitário com todas as suas deficiências. Na Europa há muitos modelos diferentes. Há países em que a maioria da investigação da pesquisa é feita nas universidades e há países onde a maioria é feita fora das universidades, mesmo por organismos públicos, não? Como é o caso da França, ou da Alemanha, da Inglaterra. Há muitos países europeus de boa pesquisa em que a maioria ou uma boa parte da pesquisa é feita por organismos públicos que não são universitários. Isso também é interessante de constatar. Portanto, não é nada contra os públicos, não é nada. É mais contra esta coisa que as universidades preocupam-se muito com a tradição. Não sei se aqui no Brasil, mas... acho que é bom, acho que o que a gente vê acontecendo, embora a gente, como você falou, tenha cientistas de excelência, né? Enfim, vários que a gente admira muito, mas o efeito disso é a gente perder pessoas que poderiam estar aqui hoje em dia, que hoje em dia estão, por exemplo, eu posso citar exemplos de 2 imunologistas brasileiros que foram considerados aqui pelo Brasil como, enfim, não foram, dar exemplos, dar nomes. O Daniel Mucida pediu uma bolsa, terminou o doutorado pela USP, pediu uma bolsa de pós-doutoramento, a bolsa foi negada, falou que não tinha pouca produção acadêmica. O Gabriel Victor, por sua vez, era um músico que virou imunologista e ele não conseguiu bolsa na época porque o pedido dele era muito irreverente. Ele era músico de formação e estava virando imunologista. O destino dessas 2 pessoas, os 2 hoje em dia são professores na Rockefeller University, junto com outro imunologista brasileiro, Michel Nussensweig. Então, enfim, imunologia brasileira em peso na Rockefeller, né? Então, acho que a gente acabou perdendo essas 2 pessoas, né? Gabriel acabou de ganhar a MacArthur como a bolsa dos gênios e essas pessoas foram consideradas como não competentes aqui pelo nosso sistema de avaliação, né? Então, o que a gente faz, né? Quer dizer, de novo, eu acho que um sistema que gosta de incluir as pessoas numa certa gaussiana, quem cai fora da gaussiana, mas sempre Exatamente. E com frequência, nem sempre, mas com frequência são pessoas criativas, são pessoas excepcionais. São excepcionais, certamente, estou fora da gaussiana, mas são pessoas muito, muito interessantes e muito positivas. E de novo, eu penso que uma instituição que é autónoma, sei lá, é muito costume na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, quando as instituições precisam de recrutar alguém, abrem uma call, não? Abrem um concurso. As instituições públicas têm por obrigação fazer isso. As instituições privadas não precisam de fazer isso. Se eu sou um bom diretor do instituto e eu sei o que eu quero, eu vou buscar a pessoa que eu quero. Abrir uma call para uma instituição privada é só a demonstração pública que a instituição não sabe o que quer. Certo? Porque não é obrigada a fazê-lo. E o que me preocupa institucionalmente é habitualmente isso. É ou a falta de coesão intelectual, científica e de valores, ou, o que é mais frequente ainda, a falta de visão estratégica para a instituição, que eu acho que é o mais importante. Quando você fala de visão estratégica, é definir um campo de pesquisa, uma questão, exatamente, como é que você pensa? No caso do Gulbenkian, por exemplo, qual foi o plano ou a visão estratégica que você levou à instituição? O plano, do ponto de vista de áreas de pesquisa, foi mais complicado, porque a estratégia que nós levamos para a instituição é que
o Instituto não ia envelhecer com as pessoas ali dentro. Tinha que renovar-se quando crescesse até ao tamanho certo e eventualmente, tinha que exportar as pessoas que formou ali. Não? Então, a estratégia foi muito simples, era recrutar gente muito jovem, postdocs, ou às vezes até sem postdoc, logo a seguir ao doutorado, dar-lhes independência científica total, dar-lhes independência económica total, porque há uns startups de dinheiro para começar os laboratórios, mas depois as pessoas têm que se aviar com grants externas e isso tudo, e dar-lhes as condições de trabalho que eles precisavam, ou seja, assegurar a intendência. E depois dar-lhes 5 anos à frente para eles mostrarem que são bons. Não? 5 anos. 5 anos. E ao fim de 5 anos tinham que ir embora. Ao princípio as pessoas diziam, isso nunca vai funcionar porque os institutos e as universidades em Portugal estão cheias. Estão cheias, mas não estavam cheias das coisas novas que iam aparecer. Daí foi importante, foi começar com áreas que eram áreas novas da biologia, da biomedicina, que ainda não havia nas universidades. 5 ou 10 anos depois, as universidades tinham que abrir departamentos de biologia do desenvolvimento, de biologia molecular, de evolução, não sei o quê. Então vieram lá buscar as pessoas e pronto. O turnover ficou assegurado. Agora continuam-me a dizer, e é verdade, as universidades estão cheias, as instituições estão cheias, aqui no Brasil provavelmente também, estão cheias daquilo que já se faz lá há 20 anos. Ainda não estão cheias do que ainda não se faz. É só uma questão de saber aquilo que se faz, aquilo que vai ser muito importante daqui a 10 anos. E aí resolve o problema. Essa é a visão estratégica que eu estou a falar. E, sobretudo, a visão estratégica, a meu ver, de dar autonomia, total autonomia científica a jovens muito jovens. Mostrar o que eles valem. Foi o que o Mocida e o Gabriel ganharam lá em cima nos Estados Unidos. Foi uma certa autonomia, a possibilidade de se mostrar o que são bons ou não. E se são bons, pois são bons, vê-se logo. E isso acho que, como estratégia, é a coisa mais importante. Agora, a área de intervenção depende de muitas coisas. No nosso caso, teve que ser muito diversificada, exatamente para poder exportar as pessoas com rapidez. Durante o período em que eu fui diretor do Instituto, eu saí do Instituto ao fim de quase, não foi bem, 14 anos de direção, porque eu não queria que ele virasse também uma espécie do sistema universitário. Acho que eu tinha planeado sair ao fim de 10 anos, mas depois, por razões várias, tive que aguentar mais 3 anos ou quase 4 anos. Porque eu acho que não pode ser que uma instituição esteja nas mãos e na cabeça da mesma pessoa durante mais de 10 anos. Não pode ser. Portanto, tudo vira já uma coisa requentada, como vocês dizem aqui no Brasil. É uma coisa... Quer dizer, as coisas têm que mudar e têm que mudar quanto maior frequência, melhor. Mas durante esse tempo, acho que nós instalámos no Instituto 84 grupos ou coisa assim. E tínhamos exportado, quando eu saí, tínhamos exportado já 53 ou assim uma coisa. Para outros sítios, não? Dentro e fora de Portugal, mas sobretudo dentro de Portugal. A ideia de que a instituição não está ali para sempre, que a pessoa não fica ali para sempre, mas tem ali um período de trabalho intenso, porque lhe está tudo garantido, tem tudo ali para fazer, para mostrar o que vale, eu acho que é uma ideia atraente ao mesmo tempo. As pessoas sabem que não vêm para ali para ter um lugar para o resto da vida, vêm para ali para fazer boas experiências e boa ciência. Isso também é atraente. Acho que isso me leva àquela frase famosa do Max Planck, né? Que será que a ciência avança um funeral at a time, né? Que acho que é muito essa questão. Eu queria conversar com você. Acho que você tocou um pouco nesse ponto da importância de você renovar os métodos, as ideias, as pessoas e também a renovação geracional, né? Como dar espaços aos novos cientistas? Eu penso desta maneira: instalá-los, dar-lhes autonomia total desde muito jovens. Eu penso, quer dizer, eu tenho o maior respeito por pessoas. Eu quando vim para Lisboa, em 98, eu fechei o grupo de investigação que eu tinha no Pasteur. Porque acho também que uma pessoa não pode fazer 2 coisas bem feitas ao mesmo tempo. Era o que estávamos a falar antes. Pode ser. Em evolução também se estuda isso. Há poligamia e poliandria, mas há poligamia de algumas espécies que é poligamia consecutiva, não é simultânea. Okay? E eu acho que, não sei, acho que uma pessoa só faz uma coisa muito bem feita ao mesmo tempo, se está interessada naquilo.
You think about it all the time. É a única maneira. E por isso, não sei, parece-me que o que você diz da ciência, não sei. Há coisas, não sei. Você era um cientista bem-sucedido no estrangeiro, na Suécia, Suíça, na França. Em determinado momento voltou a Portugal, com o projeto de desenvolver ciência de ponta no seu país pequeno, sem essa tradição de pesquisa estelar, digamos assim. Qual foi a motivação? Foi idealismo, nacionalismo ou uma oportunidade recusada, um convite recusado? Não, foi um bocadinho mais complicado. Eu tinha quando eu estava ainda em Paris em 92, 93, eu aceitei ficar responsável pelas atividades de ensino e formação do Instituto Gulbenkian, que sempre teve alguma atividade de formação. Eu próprio tinha feito um pequeno curso de pós-graduação lá e achei que era a minha responsabilidade de retribuir alguma coisa. E aí começámos o tal programa de doutorado, que já falámos, e uma coisa estava a correr bem, daí a uns 5 anos a Fundação sugeriu que eu tomasse conta do Instituto. A motivação principal para começar o programa doutoral foi muito clara. Eu acho que isto de se fazer ciência é uma coisa extraordinária, já vimos, não só é a liberdade total, absoluta, como vimos na última sessão, e já lembramos aqui outra vez. Quer dizer, não há muitas profissões por este mundo fora, se chamamos assim, ser cientista é uma profissão, em que nos pagam para a gente fazer o que nos apetece. Não há muitas. Não. Há algumas. Os artistas também são assim, mas há poucos artistas que têm um ordenado fixo, mesmo pequeno. Nós temos. Bom, mas esta liberdade extraordinária de fazer o que nos apetece é reforçada, é compensada ainda mais pelo sentimento que muitos de nós temos, que estamos a contribuir para um mundo melhor agora e no futuro. De alguma maneira, sentimos-nos atores do futuro do mundo. Porque os cientistas estão aqui para resolver problemas e quanto melhores cientistas e melhor resolverem os problemas, melhor ficará o mundo. Isso não há dúvida nenhuma. E esta oportunidade de participar na construção do futuro do mundo é uma coisa tão bonita, tão importante para muitos, que eu acho que devia ser um direito natural. E eu dei-me conta que os jovens portugueses, por muito brilhantes que fossem, por muito bons alunos universitários, por muito extraordinários que fossem, não tinham a possibilidade de contribuir para o futuro do mundo. Porque não havia ciência em Portugal. Não havia ciência boa. E, portanto, senti nessa altura que os jovens portugueses estavam excluídos da construção do futuro do mundo. E tinham tanto direito e são tão bons para o fazer como os tipos que nasciam em Nova Iorque ou em Paris ou em Estocolmo. Isso talvez tenha tido a ver com a minha experiência pessoal, porque eu tive que sair para poder fazer o que eu fiz e continuava a ser a mesma coisa. 30, 40 anos mais tarde não se podia fazer coisas boas ali, não? E isso foi certamente a maior motivação para começar com o programa doutoral e para me dedicar a isso e tal. Para me dedicar ao Instituto foi mais que estas pessoas que nós mandávamos todos para fora, nessa altura dos programas doutorais, deviam ter uma espécie de um return back home, um sítio para onde eles pudessem ver, um sítio que eles, quer dizer, pessoas assim, que eram formadas e tinham um pensamento um bocadinho à revelia do que era a estrutura universitária, eles nunca teriam lugar diretamente numa universidade, nunca. Era como a Mocida e o Gabriel, que eram considerados incapazes. Mas ter um sítio por onde eles pudessem voltar e provar que eram bons, a ponto que se tornassem muito atraentes para as universidades os virem recrutar, isso já era uma coisa interessante. E foi, penso eu, as duas coisas juntas que me fizeram voltar. Custou-me bastante. Eu, nessa altura, ainda era menos velho que o que sou agora, e ainda gostava muito do que eu estava a fazer na ciência. E
e ter que acabar uma vez por todas. Para um cientista que passou 30 anos a fazer ciência e cujos amigos são todos cientistas, cuja reputação depende daquilo que faz, deixar de fazer ciência, deixar de publicar, deixar de ir às conferências é como morrer. O pior que morrer. Ou nascer de novo. É desaparecer. É desaparecer. Ou nascer de novo se passa a fazer outra coisa qualquer. E é verdade que me custou muito, mas é verdade que não me arrependo em nada de o ter feito. E começo a pensar que, não sei, eu estou à vontade, porque eu devo ser a pessoa mais idosa aqui desta sala. Eu acho que, por exemplo, nas instituições de investigação, os organismos que apoiam a investigação, deviam pensar seriamente de continuar a dar dinheiro para a pesquisa ou de continuar a ter na direção de pesquisa pessoas que estão acima dos 50 anos, 60 anos. Enough is enough. Temos muitos jovens capazes. Deixá-los começar. Não é? Eu imagino que seria o Pelé ainda a jogar futebol hoje em dia. Não é? Quer dizer... Nós tivemos no Brasil uma iniciativa que, na origem e na motivação alegada na época, tinha muita semelhança com o seu retorno a Portugal, que foi o exemplo de Miguel Nicoleles, com a ideia de criar um Instituto Internacional de Neurociência em Natal, uma região pobre do Brasil, Nordeste, talvez até mais ambiciosa, que não era apenas formar cientista, fazer ciência de ponta, mas transformar a educação, usar a neurociência, enfim, Instituto de Saúde, escola primária, Instituto de Pesquisa, tudo no mesmo campus. E, no final, acabou gerando muito mais calor do que luz, como se diz, né? Como se sabe. E, é uma boa expressão. Conhecendo a ciência brasileira como conhece, ao que se pode atribuir? São falhas institucionais do Brasil ou eram talvez falta de um plano estratégico, claro, era ambicioso demais, conhece, sabe? Eu conheço um bocadinho da história, não conheço a história suficientemente bem para dizer alguma coisa de jeito, mas penso que querer fazer o que ele queria, ou o que estava nos planos de ser feito, sem vir para aqui full time, e fazer isso no Natal, e fazer isso nas condições em que era para ser feito, eu acho que foi reunir todas as condições para que não funcionasse. Permanecendo em Duke. Né? Permanecendo em Duke, fazendo no Natal. Quer dizer, era muita coisa contra a possibilidade de que aquilo funcionasse. Infelizmente. Bom, vamos pegar uma pergunta que veio da plateia. Tem uma pessoa aqui curiosa saber qual foi o terceiro conselho do seu orientador, porque você falou dos dois primeiros, faltou o terceiro. O terceiro, o primeiro é... Eu tinha um professor quando andava na escola, também andei na escola pública, né? que dizia, quem não sabe aprende e quem sabe recorda. Então, primeiro, the first thing to know is what you want to know. Second, think about it all the time. And the third, find the most acute continuation. Quando você descobre alguma coisa, ou falhou na procura de alguma coisa, what is the next thing to do? Okay? Eu costumava contar uma entrevista que tinha lido do Capablanca, grande mestre de xadrez cubano, que ganhava a toda a gente, mas não conhecia as aberturas, nem os endgames. Todos, como sabem, todos os bons mestres de xadrez conhecem pelo menos todas as aberturas, pelo menos até o 11 ou 12 move, ele não conhecia. E uma vez acho que perguntaram ao Casablanca, como é que o senhor faz? Não conhece de cor, como é que faz? It's easy, dizia o Capablanca. It's just to find the most acute continuation. E era isso que o meu mestre dizia. You just have to find the most acute continuation. Porque é difícil. Quer tenha tido êxito, quer tenha tido inêxito. É difícil. Continue, find the next thing to do. Talvez destas três seja a mais difícil. A segunda é relativamente fácil, porque se você está apaixonado por aquilo, pensa o tempo todo naquilo. Não pensa nisso o tempo todo. O que não quer dizer que faça muitas outras coisas. Que faz muitas outras coisas. Um cientista que só pensa na ciência é um tipo pouco interessante. Sempre.
mas pensa naquilo o tempo todo, que é outra coisa. Agora, a primeira, either you find the question or you don't find the question. Portanto, a terceira talvez seja mais difícil. Mas eu não estou a falar muito como, não sei, em Portugal a gente diz, estou a falar como um padreca, já fazer um sermão de como é que deve ser a coisa. Eu não quero fazer isso, eu acho que, e os meus colegas mais jovens com quem eu trabalhei sabem disso, eu acho que a minha preocupação tem sido sempre ajudá-los a encontrar o seu próprio caminho. Não é o caminho que eu lhes digo para seguir. Eles têm que descobrir o seu caminho e ajudá-los para o encontrar. E eu aqui estou a falar quase como se eu soubesse o caminho, não sei. Não sei. Eles têm que o descobrir, têm que ir por aí. E, portanto, não são conselhos estritos. Deve haver 1000 maneiras de fazer isto ainda melhor, acho eu. Eu fiquei curioso quando você disse que no Instituto, ou no programa de doutorado, eles tinham 5 anos para provar que eram bons. Em que momento começa, ou deve começar, a pressão por publicação, por resultados? Como é que se prova que é bom e como é que se faz essa pressão de uma maneira que não sufoque a criatividade? Ouça, isso é tal coisa das métricas, não? Exato. Este Charlie Steinberg, eu contei-lhes a história do Charlie Steinberg porque eu queria chegar aqui. E ainda bem, muito obrigado pela pergunta, porque eu, entretanto, tinha-me perdido noutra coisa. O Charlie Steinberg, se fôssemos às métricas, ele não passava nem no doutorado. Nunca teria tido uma grant na vida. Eu trabalhei com ele em Basileia, foi a primeira pessoa que o diretor e fundador do Instituto de Basileia recrutou. O Instituto de Basileia era muito interessante e eu aprendi muito lá na estrutura do Instituto em Lisboa, em Oeiras. Porque era uma coisa, havia 50 cientistas, 50 technicians e 50 pessoal de apoio. Os cientistas não tinham que se preocupar com nada, exceto com a ciência. Tudo estava tratado, arranjado e não sei o quê e tal. Estava tudo direitinho. Funcionava como um relógio suíço, porque era em Basileia, claro. Mas estava tudo tratadinho. Nós só tínhamos que preocupar com o que fazer de ciência. O Charlie, foi a primeira pessoa que o fundador do Instituto... e não havia hierarquia nenhuma. Nenhum cientista mandava em ninguém, nem senão em si próprio. Em si próprio mandava e mandava bem, porque não tinha ninguém que mandasse nele. Não, e não havia hierarquia, era tudo flat e não sei o quê. Bom, este foi a primeira pessoa que o fundador recrutou. Nunca fez um experimento. Tinha um laboratório, mas nunca lá ia. Estava sempre sentado na cafeteria. E estava lá para quê? Para ouvir o que é que os outros estavam a fazer, porque nós íamos falar com eles. E Charlie, I had this idea, what do you think? And, rubbish. Habitualmente o que ele respondia. Mas foi certamente a pessoa mais importante daquele instituto, apesar de nunca ter publicado um paper, nunca tem nada. Publicou um paper com o Tony Gava. O Tony Gava ganhou o Prémio Nobel por aquilo que lá fez no Instituto. No seu discurso Nobel, onde eu tive a honra de estar presente, no grande jantar, que nesse ano foi ele que foi escolhido para fazer o discurso. Dos nobres todos os anos, um é escolhido para fazer o discurso de agradecimento ao rei. Bom, o que é uma coisa muito estranha. Todos ficam muito contentes de fazer o agradecimento ao rei. Os suecos têm coisa assim, um bocadinho coisa. Bom, mas foi ele que foi. E fez o discurso. E uma das coisas que ele disse foi que ele tinha contribuído isto e aquilo e tal, mas que no fundo, ele só foi à procura do que o Charlie Steinberg lhe tinha dito que era importante procurar. Charlie Steinberg. Qualquer métrica diria, não, este não pode ter grant. Ou seja, temos que perceber a qualidade das pessoas de outra maneira, como o Feynman tinha conhecido. That's the most intelligent man I know. Não? E isso é muito difícil. É a história do Juan de Mairena. Não é com métricas, é com opiniões de pessoas que conhecem as outras pessoas, é com opiniões de amigos, é com... Não sei, um dos problemas da ciência moderna é que há muita gente, o que é uma coisa muito boa. Quanto maior for a comunidade, mais probabilidade teremos de resolver os problemas. Mas perdeu-se a avaliação da intersubjetividade das pessoas que se conhecem bem. Eu, quando comecei, em 71, 72, toda a gente daquela área se conhecia. Todos.
E toda a gente sabia, o meu mestre, o Joran Möller, deu-me uma folha de papel. Quando eu cheguei, eu lhe perguntei, o que é que eu devo ler? E ele deu-me uma folha de papel com uma dúzia de nomes a dizer, you must read everything these people write. E eu vinha a sair, agradeci-lhe, vinha a sair do office, e ele puxou de outra folha de papel, escrita dos dois lados, tinha para aí 60 nomes. E disse, oh, by the way, never read anything that these people publish. Porque ele conhecia-os a todos. E sabia que, quer dizer, há tipos que não vale a pena ler. Que não se aprende nada, estar a ler aqueles papers, nada. Né? Mas ele conhecia-os. Agora, a maior parte, eu abro um journal científico hoje em dia, a maior parte dos papers eu não sei quem são os autores. Não sei se vale a pena ler ou se não vale a pena ler. Que é um problema, para mim, velho, é um problema. E muitos desses que depois se revela não serem tão interessantes, são muito citados, não sei o quê. Ainda há pouco tempo, a coisa que mais nos preocupa hoje em dia, com certeza a todos vós que se interessam pela ciência, é que, em algumas áreas da ciência, particularmente em biomedicina e medicina, particularmente em algumas áreas como o cancro, talvez mais de 50% de tudo o que é publicado é irreprodutível. Não quer dizer que seja fraude todo o tempo, mas é coisa mal cozinhada, mal feita, feita em cima de joelho, não sei o quê. E isso é muito preocupante, porque isso não é só o tempo e o dinheiro que se perdeu a fazer aquele paper irreprodutível, mas é o tempo enorme de jovens que vão trabalhar em cima daquilo na sua tese, outra que não tem saída nenhuma. Isso, se isso se mantém assim, é certamente a curto prazo o fim da ciência como nós a conhecemos hoje em dia, como conhecemos esta área. E isso acho que tem muito a ver com esta coisa que as pessoas já não praticam os mesmos valores que se praticavam classicamente, porque já não se conhecem uns aos outros da mesma maneira que se conheciam. Isto é tipicamente uma conversa de velho, como já repararam. Agora, quer dizer, eu tive uma vida muito boa na ciência. Fiz o que me apeteceu, gostei imenso do que fiz, não sei o que e tal. Agora, para vocês mais jovens, que têm os próximos 30 anos à vossa frente na ciência, isto tem que vos preocupar. Isto tem que vos preocupar e muito. E, portanto, era bom começassem a pensar, quer dizer, as coisas não são sempre da mesma maneira. A pensar como é que deviam fazer as coisas, acho eu. Porque isto é grave, é preocupante e tem muito a ver com as métricas. Se não houvesse métricas, também não havia esta coisa toda. Bom, a outra pergunta que veio aqui foi da Eloá. Ela quer saber como você observa a questão da ciência feita de maneira multidisciplinar. É possível avaliar essa ciência como possível ou válida do ponto de vista institucional? Porque eu acho que a multidisciplinaridade é uma característica fundamental da ciência em geral e da ciência moderna em particular. Acho que isso é necessário, não só da ciência, mas quase todas as atividades humanas. Na Fundação Champalimau, ou me reencontrei com a medicina, por assim dizer, porque a Fundação Champalimau tem um hospital de câncer e uma parte de pesquisa. E uma das boas práticas que foram implementadas na Fundação é que todas as decisões diagnósticas e terapêuticas são tomadas nas chamadas reuniões multidisciplinares. Já nenhum doente fica dependente da decisão de um médico, por muito bom que ele seja. Fica sempre dependente da decisão de 5 ou 6. Bom, isso na medicina prática, diária, não sei o quê. Na ciência acho que é mais. Eu penso que, a meu ver, na biologia particularmente, o problema maior que nós temos hoje em dia é que a biologia de topo, por assim dizer, hoje em dia, continua a ter a mesma agenda que teve desde 1950 e pouco. E três já, mas já havia desde antes. Que é uma biologia de análise de componentes. Não era essa a maneira como o Max Delbruck queria, mas que evoluiu dessa maneira. É a molécula, o gene, a célula, não sei o que e tal. Se você pensar um minuto, o que nos interessa são as propriedades dos organismos, não é? Porque interessa-nos cuidar das doenças. Tem havido muito progresso. Quando eu fiz o meu internato, como é que você chama? A minha residência em hematologia, eu tinha que cuidar de doentes jovens,
crianças com leucémia, perdíamos 95% das crianças com leucémia nessa altura. Hoje em dia, no mesmo serviço onde eu fiz a minha residência, salvamos 95%. Ou seja, houve um progresso extraordinário, extraordinário. Em parte pela ciência, mas não só, por muitas outras coisas, mas a ciência contribuiu bastante para isso. Mas onde eu quero chegar? Perdão. Onde eu quero chegar? A ciência progride porque é feita de uma determinada maneira. E essa maneira, eu penso que é a nossa obrigação dos cientistas de anunciar essa maneira ao mundo, porque o resto das coisas não funcionam desta maneira. E se nós achamos que a ciência progride porque tem um processo e que é inatacável, porque dá resultados, porque há progresso, na maior parte das outras áreas não há progresso nenhum. Na política há progresso? Não. Não há progresso na política. Continua-se a fazer política como sempre se fez política. Não é? Não. Quer dizer, em 30 anos não se passa de perder 95% para ganhar 95%. Não se passa. Hoje de manhã estávamos aí a conversar, ou seja, há movimentos, por exemplo, a propósito da política, há movimentos na Europa, um deles que eu conheço bastante bem, que quer voltar à boa maneira da democracia original, de Atenas, em que a Assembleia dos 500 era escolhida ao acaso. Vamos separar, uma vez por todas, esta coisa da caça ao voto do que são as ideias das pessoas. E não só era tirada à sorte entre os cidadãos, mas só podia ficar um ano, que é para impedir que se habituasse à coisa, não? E que houvesse consequências do hábito. Mas, portanto, quero dizer, a ciência progride, por alguma razão, é pela maneira como a fazemos. Mas não quer dizer que seja a única maneira como se faz ciência. Pode haver outras maneiras que sejam tão boas como esta. Eu estou-me a perder da sua pergunta. Diga-me outra vez qual... Foi o Marcelo, né? Oi? Acho que ele está assim. Ah, não, foi da multidisciplinaridade. Desculpa, certo, da interdisciplinaridade, foi isso. Eu acho que o problema hoje da biologia é esse. Sei lá, propriedades de organismos. Um camundongo, como vocês dizem, é deste tamanho e vive 2 anos. Um canário é deste tamanho e vive 13. Um naked mole rat, que é uma toupeira nua, uma toupeira sem pelo, é do mesmo tamanho, talvez 1 centímetro mais comprida, e vive 30. E nós não fazemos a mínima ideia porquê. Tudo o que são propriedades de organismos, não fazemos. E tem 95% dos genes coincidentes. Exatamente. Mas ainda mais simples, ou seja, o elefante tem tantos genes como a mosca. Com tromba. Quer dizer, a mosca também tem uma tromba, mas quer dizer, é que não fazemos a mínima ideia. Não temos sequer uma teoria do desenvolvimento embrionário. Não temos uma teoria da forma. Não temos uma teoria como é que o brain funciona. Não temos. Não sabemos. Só para acabar. E enquanto não houver uma teoria de uma determinada área, do brain, por exemplo, qualquer observação científica é tão relevante como qualquer outra. Porque a gente não sabe o que é relevante, enquanto não tem uma teoria. E é isso que me preocupa. Porque nestas questões de organismos, de sistemas mais complexos, quando não temos teoria, vamos acumulando observações que não servem para nada, porque a gente não sabe o que é importante. Essa era a minha pergunta, justamente. Você, de certo modo, adiantou. Você quer dizer com isso que a biologia molecular foi longe demais no de reducionismo? Não, no sentido de perder de vista o não, organismo. foi necessário. Foi necessário. Mas perdeu de vista o organismo. Perdeu de vista. Há uma história de um outro escritor latino que eu gosto muito, que é o Calvino, não sei se costumam ler o Ítalo Calvino, que escreveu aquele livro lindíssimo das cidades, e que tem aquela conversa entre o Marco Polo, lembra-se, e o grande Khan, que está a explicar ao Khan o que é uma ponte, que o Khan nunca viu uma ponte, e ele diz, pois põe essas pedras assim em arco, mas em cima das outras, e aí pode pôr a ponte em cima, aguenta tudo. E aí o Khan pergunta-lhe,
qual é a pedra que aguenta o peso todo? e o Marco Polo diz, não é uma pedra especialmente, é o arco. E aí o Kant pergunta-lhe, se é o arco que tem essa propriedade, por que é que me está a falar de pedras? e aí o Polo diz uma coisa extraordinária, diz, porque sem pedras não há arco. Que é exatamente o mesmo problema clássico dos holistas e dos reducionistas, não sei o quê. Ou seja, nós precisamos saber quais são as pedras, mas não podemos perder a perspectiva do arco, porque senão estamos completamente afastados de qual é o nosso objetivo. E aí vem a multidisciplinaridade, porque, quer dizer, hoje em dia já era difícil no meu tempo uma pessoa saber muito de uma determinada área, mas se temos que saber tudo ao mesmo tempo, hoje em qualquer área da biologia tem que saber não só os genes, as moléculas, mas tem que saber ao mesmo tempo o metabolismo do organismo inteiro, tem que saber a microbiota de não sei o quê, tem que saber tudo e mais alguma coisa. É impossível que uma pessoa possa seguir sozinha todas aquelas áreas. E por isso é cada vez mais necessário ter um grau de multidisciplinaridade que vai aumentando. E pior que isso, temos que aprender maneira de ensinar a complexidade, que não sabemos. Se há uma área que eu gostaria de ser 30 anos mais novo e criar um programa doutoral, era complexidade. Não é uma complexidade mais ou menos blá blá, filosófica ou matemática, não é. Tem que ter isso, mas não é isso. É uma coisa muito mais hardcore biology, porque temos suficientes exemplos na biologia de qual é a fundamental importance da complexidade, mas temos que educar pessoas para a complexidade. As pessoas que nós andamos a educar até agora para clonar gene, para isolar molécula, passaram de moda. Não é isso que nós precisamos hoje. Isso foi nos últimos 50 anos. Bom, falando sobre o futuro, tem a pergunta do Bernardo aqui. Ele quer saber, a pergunta é, o modelo de publicação científica consagrado há séculos está em crise. Que futuro você enxerga para esse modelo? Vai mudar a forma como os cientistas comunicam seus resultados? Eu espero que mude, porque está, de facto, em crise. Não? Eu acho que o movimento da Open Science and Open Publication já tem vindo a ajudar muito. Não? Os ex-archives, bioarchives, tudo isso também continuam a ajudar. O exemplo de outras áreas da ciência, como da física, da matemática, também tem ajudado muito. Eu penso que as coisas vão mudar e vão mudar mais depressa que aquilo que eu próprio e muitos dos meus colegas pensávamos há meia dúzia de anos. Eu acho que tem havido muito, falta de moral e double standards. Porque há muitas organizações que dizem nós somos muito a favor disso, somos muito contra fazer dinheiro da ciência nas publicações e não sei o quê. Por exemplo, muitas organizações científicas que têm os seus próprios journals e que criticam o Elsevier e a Nature e a Cell porque fazem dinheiro da ciência e fazem dinheiro porque publicam os papers de quem trabalhou durante anos e anos para não sei o quê, e depois usam referees de Born e fazem isto tudo. Mas depois, quando chegam a eles próprios, fazem exatamente a mesma coisa. E são double standards. EMBO, por exemplo, Organização European Molecular Biology Organization, que é talvez a organização da biologia e da biomedicina mais prestigiada na Europa, tem um journal que é caro, daqui a uns anos lançou um segundo journal que também é caro, não querem deixar que isso passe para Open, e abriram um Open ou dois Open Journals Now só para dizer que têm coisa. Mas continuam a ganhar mais de 1 milhão por ano com os journals que coisa. Portanto, há muito double standard. Mas eu estou convencido que as coisas vão mudar mais rapidamente, sobretudo se a maior parte dos governos começarem a fazer o que faz o governo americano. Ou seja, se o dinheiro é público, o paper que o senhor escreve tem que ser público também. Isto resolve o assunto. Por obrigação. E isto é das poucas coisas que eu acho que funciona top-down. Bottom-up não funciona tão bem, porque toda a gente quer publicar na Nature, toda a gente quer publicar não sei o quê. E eu compreendo, sendo jovem e querendo fazer uma carreira, isto sobretudo porque nós também fazemos muito mau trabalho. Os mais velhos. Porque quando temos que avaliar as pessoas que concorrem a um determinado lugar, ou quando temos que avaliar para um prémio de não sei de quê, vamos à lista de publicações.
que é uma estupidez total. O Sidney Brenner, que é talvez a pessoa que eu mais respeito neste mundo e que está entre os mais inteligentes que eu conheço, costumava dizer, quando ele foi o chair do meu conselho científico durante todos os anos que eu estive no Instituto. Saiu quando eu saí. E quando revíamos pessoas que queremos contratar para o Instituto, alguém começava a dizer da lista de publications e ele dizia, don't tell me about publications, tell me what the guy discovered. Fale-me de descobertas e não de publicações, que é uma coisa quase sempre completamente diferente. E, portanto, eu acho que não fazemos nós o nosso trabalho. Em parte porque quem vai a estes comitês são gente que tem muitas outras coisas que fazer, são jovens, ou relativamente jovens ainda, são diretores de departamento, têm muita coisa que fazer, têm as suas próprias grandes, os seus próprios experimentos, os seus próprios grupos de investigação, e então têm um tempo muito reduzido para se ocupar daquele julgamento. Os reviewers, habitualmente. É mais fácil contar paper nesse Então caso. é muito mais fácil contar paper. E transferir a responsabilidade enorme que têm naquele momento para os editors dos journals. É uma transferência de responsabilidade totalmente inaceitável, acho eu. If you are in a reviewing committee, you do your work. And what is your work? Não é só ler os papers todos que a pessoa publicou, é ir ler o que se publicava na altura em que ele publicou aqueles papers. E o que se dizia ao contrário, de onde é que vem a ideia de não sei o quê. É um trabalho muito duro. É um trabalho muito duro. Eu agora tenho tempo de o fazer. Quando era responsável pelo Instituto, não tinha e não entrava nessas coisas, porque achava que era uma irresponsabilidade. Como é que isto se pode resolver? É um problema, porque se nós resolvermos isto, junto com os governos que exigem publicação e acesso público aos trabalhos publicados com dinheiro público, acho que as duas coisas resolvem o problema. Como é que se resolve a segunda? Temos que desocupar as pessoas que têm experiência. Temos que lhes dar tempo para ser bons reviewers, bons committee members, bons advisory persons. O que é isto? É voltar ao que eu estava a dizer. Quem tem mais de 50, 60 anos, deixa de ter projeto. E ocupa-se só da gestão da ciência. Aí já vamos ter gente com tempo para fazer estas coisas que devem ser feitas. Até lá não, ninguém tem tempo. Então vai à lista das publicações. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Luiz Cláudio. Ele está falando que as universidades brasileiras exigem que todos os professores sejam doutores. Ocorre que temos doutores com menos de 35 anos dando aula sem nenhuma prática profissional. Como que o senhor vê esse fato? Pois. Ouça, eu acho que uma coisa é aprender, e isto aprende-se. Eu acho que a pessoa que mais me ensinou coisas no mundo foi o meu avô paterno. Que não era professor universitário. Portanto, eu aprendi imenso com ele e a maior parte das pessoas com quem eu aprendi mais não foram nunca meus professores. Meus mestres, alguns, mas não meus professores. Agora, se uma pessoa quer ter um grau universitário atribuído pela instituição X ou Y, para o USP, para o FRJ, não sei o quê, pois sujeita-se às regras dessas instituições. Não é? E a regra sendo essa, a regra é essa. Portanto, quer dizer, o que eu não percebo bem é porque é que nós nos submetemos a determinada regra, porque queremos ter o resultado que procuramos, pois se achamos mal que isso se passe assim, como eu também estou de acordo, que não será preciso ter professores encartados para ensinar muito bem, pois eu penso que só temos é que tentar mudar o sistema. É difícil, mas é possível. Mas não diga mal dos professores com menos de 35 anos. Eu fui nomeado professor catedrático na Faculdade de Medicina quando tinha 33. Mas já tinha feito muito na vida. Eu queria fazer uma pergunta que foge um pouco dessa questão, mas diz respeito à minha profissão e acho que é uma preocupação também do Instituto Serra Pilheira. Me chamou a atenção, acho que foi num discurso seu, a afirmação de que a ciência prospera na dúvida e não na certeza. Que é preciso sempre duvidar dos seus resultados, das suas explicações e, sobretudo, da dos outros, né? E das suas próprias também. E das suas próprias também. Mas essa, de certo modo, é bem o oposto da visão que o senso comum tem
da ciência, que a ciência produz conhecimentos seguros, definitivos, sobre a realidade. Os pesquisadores, os cientistas e nós, jornalistas de ciência, aparentemente não estamos fazendo o suficiente para desfazer esse equívoco? Eu acho que não, e tem a ver com aquilo que estávamos a conversar mesmo antes. Eu penso que a divulgação da ciência e a transferência da ciência para a sociedade, que é absolutamente fundamental, parece-me a mim, para começar, para termos uma ciência sólida, ancorada na sociedade da qual emerge. Em segundo lugar, por causa do financiamento, ou seja, se a sociedade estivesse de acordo que a ciência é que resolve os problemas do futuro, não aceitava que os governos dessem 1% do seu orçamento para a ciência. Quer dizer, 1% é ridículo, não é? E, portanto, alguma coisa fariam se a sociedade estivesse mais bem informada sobre a ciência. Em terceiro lugar, porque eu acho que o problema da divulgação científica, do jornalismo científico, é, a meu ver, é porque a maior parte das vezes o que nós, cientistas e instituições, transmitem, ou pretendem transmitir, e muitas vezes os jornalistas científicos também, é o conteúdo. São as descobertas, o conteúdo. E quase nunca o processo. Qual é o processo? E acho que o processo é muito mais importante do que o conteúdo. O conteúdo é uma historiazinha que varia de hoje para amanhã já é outra história, da última descoberta, e mais dia ou menos dia, se é importante, vai estar na escola pública. Vai chegar aos livros, o conteúdo. O processo é que é o mais difícil de transmitir. Eu que há tempos escrevi até um texto sobre isso, eu acho que tem muito a ver com o princípio do alfabeto. Como todos sabem, foram os fenícios que inventaram o alfabeto. Até aí havia toda uma classe de profissionais nas sociedades. Já se escrevia há muitos anos, em toda a parte, não? Mas havia uma classe de profissionais que eram os escribas, que eram os únicos que sabiam escrever e ler. Ainda por cima. Os fenícios e a invenção do alfabeto democratizaram a escrita e a leitura. Finalmente. Se nós estamos preocupados, que eu estou, com a democratização da ciência, o que nós precisamos é de inventar o alfabeto. Inventar o alfabeto é o princípio da coisa, é o processo. E é isso que eu acho que tem toda a razão. A maior parte das vezes eu ouço na Europa, não é só em Portugal, que isto é verdade porque foi cientificamente demonstrado. Provado. Quando os governos têm problema com alguma coisa, nomeiam uma comissão científica para ter a certeza do que vai sair. Quer dizer, não é verdade isso, como todos sabemos. Evidentemente que há algumas convicções científicas que todos nós temos, ou sei lá, que o ADN é o que mantém a nossa e transmite a informação genética, vai ser muito difícil provar-me que não é o ADN. Para eu mudar de ideia vai ser muito difícil. Mas não é uma certeza absoluta, não é um dogma. Embora tenha sido chamado de dogma da biologia molecular. Mas foi burrice. Mas foi burrice. Paradigma mais aceitável. Porque há muitas coisas que foram assim, que mudaram ao contrário, não? E mesmo hoje em dia, não indo tão longe como o ADN, há muitas outras coisas. O Lewis Wolper tem um livro muito bonito que aconselho a todos a ler, aconselho já a todos leram, que se chama The Unnatural Nature of Science. A natureza pouco natural da ciência. Onde ele diz, é evidente que se eu digo a alguém, é a Terra que anda à volta do Sol, e alguém acorda de manhã e vê o Sol andar à volta e diz, o senhor está doido. E não é natural a maneira como as explicações científicas aparecem. E, portanto, é muito pouco natural também que as pessoas aceitem essas explicações, a não ser que haja uma certeza absoluta, não? E certeza absoluta nós não podemos ter, porque senão deixamos de fazer ciência para fazer religião e ser uma espécie de Igreja Universal. Bom, tem uma pergunta aqui que tem a ver com o papel do serrapilheiro, eu diria, porque as fundações privadas, a pergunta é anônima, tá? Então, as fundações privadas nos Estados Unidos e na Europa têm um importante papel na ciência desses países. Está perguntando, né? Tem importante papel ou sua contribuição é irrelevante frente ao financiamento do Estado? Não é uma alternativa às duas coisas. Ou seja, as fundações privadas habitualmente contribuem muito pouco comparado com o peso do Estado no financiamento da ciência. As fundações.
na área da medicina e da biomedicina, mais de metade do financiamento da pesquisa é privado, mas é das multinacionais farmacêuticas, não é de fundações. Mas apesar de ser uma gota d'água no oceano do financiamento, as fundações na Europa e nos Estados Unidos têm um papel enorme na evolução da comunidade científica e da ciência. Será, o exemplo talvez mais conhecido é o Howard Hughes Medical Institute nos Estados Unidos, que distribui 600 milhões por ano, que não é nada comparado com o peso do investimento nos Estados Unidos, e que tem tido um papel extraordinário na evolução da ciência biomédica nos Estados Unidos. Não só tinha tido ao longo dos anos, mas agora desde que abriu um novo instituto de pesquisa, já há vários anos, acho que está a ter um papel extraordinário, porque abriu um instituto de pesquisa para fazer experimentação sobre as instituições de pesquisa, que é interessante. Agora vamos a ver como é que isto funciona assim, como é que funciona no próprio instituto deles, não? O que é uma coisa nova, não? Que eles estão a fazer. Mas na Europa, em quase todos os países, evidentemente que as fundações não podem juntar o dinheiro delas ao dinheiro do Estado, porque aí é totalmente irrelevante, não? A Fundação Gulbenkian, por exemplo, que gasta, sei lá, entre 5 e 10 milhões por ano com o Instituto, seria menos de 1% do orçamento para a ciência em Portugal. Portanto, não pode ser isso. Agora, se tiver um bom plano estratégico e se fizer as coisas certas, pode ter um enorme papel no desenvolvimento da coisa. Eu estava a falar com alguém ontem. Na Europa, hoje em dia, o critério de maior excelência é ter contratos e bolsas do European Research Council, que é uma boa coisa que começou na Europa há 10 anos. E hoje em dia, a medida de excelência passa por aí. Se tem uma IRC é bom, é excelente. Se não tem uma IRC, pode ser que seja, mas ainda não provou e tal. Bom. E os países, nos países, entre eles e dentro do mesmo país, é a mesma coisa. Há 3 áreas de financiamento no IRC. Uma que são as Life Sciences, as ciências da vida, outra que são as ciências humanas e sociais e outras que são a física, matemática e engenharia, que são equivalentes dentro do Council. Okay? Portanto, cada área recebe mais ou menos 33% do total das bolsas. E se vamos aos diferentes países da Europa, costuma ser assim. As bolsas que o país recebe são mais ou menos distribuídas dessa maneira, exceto em Portugal. Em Portugal, mais de 60% das bolsas vêm para as Life Sciences. Porquê? Então, fomos estudar o assunto. Porquê? Se tirarmos os alunos do nosso programa doutoral, volta a ser como nos outros países da Europa. Então, quer dizer, com estes 5 milhões por ano da Fundação, de repente, reestruturou aquela coisa toda. Temos agora umas Life Sciences que são, de longe, a área mais competitiva da ciência nacional, que está reestruturada. Estes alunos do programa, faz 25 anos que este programa foi lançado e por isso tivemos que fazer as contas há pouco tempo. 8 deles, eu estou a falar dos primeiros 100 só, 8 deles são diretores de instituições de pesquisa em Portugal. Diretores. Mais 51 são PIs que já conseguiram para a ciência à volta de 200 milhões de euros. Dos quais 100 milhões era investimento estrangeiro importado para o país. Quando, de facto, o que custou ao Estado a formá-los, a esses 100, foi à volta de 5 milhões. Ou seja, que investimento maravilhoso. Tomara eu saber onde é que eu devia pôr a minha poupança para ter uma rentabilidade destas. Não? Ou seja, acho que não é novidade para ninguém que o investimento que dá mais retorno é sempre a educação. Sempre. Há aquela história célebre de quando, acho que foi o Nixon, que estava a falar com o Nehru e perguntou-lhe qual era a estratégia dele para modernizar a Índia, e ele dizia, tenho uma estratégia assente em 3 pilares. Primeiro é a educação. E o Nixon perguntou, então e o segundo? A educação. E o terceiro? A educação. Eu acho que é de longe a coisa que tem mais retorno e mais importante. E, de facto, em Portugal, com um investimento relativamente pequeno, a Fundação conseguiu mudar a perspectiva do país nesta área. Evidentemente, agora o que a Fundação devia fazer era passar para outra área, não? Agora, esta está resolvida, vamos à próxima. Porque é muito difícil para uma Fundação só
mexer em todas as áreas, parece-me a mim. Porque é de novo, pode ser pode ser promíscuo, mas consecutivo, não simultâneo. Bom, tem mais uma pergunta aqui também, que é qual que é a sua opinião sobre o uso de cotas raciais e de gênero como estratégia de representatividade? Como fica a excelência científica? Pergunta difícil. Pergunta difícil. Eu acabei de dizer que a razão de base pela qual eu achei que devia voltar a Portugal é porque eu achava que os portugueses não eram mais burros que os que nasceram em Nova Iorque. E não são. Quer dizer, aqui no Brasil tem fama de ser. mas não são. E os brasileiros também não são mais burros que ninguém, independentemente da cor da pele, do gender e das preferências e disso tudo. Ou da fama deles em Portugal. Ou da fama deles em Portugal. E, portanto, eu acho que tudo o que nós pudermos fazer, e eu insisto que cada um de nós pode sempre fazer mais do que aquilo que está a fazer, para que haja oportunidade de todas as pessoas se manifestarem na sua capacidade para contribuir para o progresso do mundo, são coisas que são obrigação explícita minha. Eu sei que eu estou a evitar a sua pergunta. É difícil, essa pergunta é difícil. Eu acho que, quer dizer, eu acho que pode haver muitas situações, contextualmente, que sem cotas não se consegue mudar. Acho que sim. E aí, provavelmente, é necessário ter cotas. Outras situações em que se possa mudar as coisas à medida que nós queremos mudar, sem ter cotas, eu prefiro não ter, como é evidente. Agora, eu acho que o que é mais repugnante para mim é que ainda por cima é de uma burrice extrema. Ou seja, se a ciência resolve problemas, já é muito estúpido, como vimos, dar-lhe 1% ou 0,5% do orçamento. Mas, sobretudo, excluir da entrada, na preparação do futuro do mundo, da resolução dos problemas, excluir milhares de milhões de pessoas por esse mundo fora. Eu não sei se já viram um mapa da ciência da África, das contribuições científicas na África. Nós começámos com um programa doutoral para africanos, de língua portuguesa, há já quase 10 anos. Alguns de vocês que estão aqui presentes foram ensinar nesse programa. Porque, coitados, não só estão mal educados pelas universidades, não têm laboratórios para trabalhar, mas ainda por cima, coitados, estão absolutamente castrados porque são obrigados só a falar português, porque é a língua da unidade nacional. Porque, como a nação foi construída com régua e compasso, de muitas etnias e línguas diferentes, um dos instrumentos de imposto de unidade nacional é o português. Não se fala mais nada. E os desgraçados não têm possibilidade nenhuma de irem aprender a mais sítio nenhum, senão ali. E, portanto, pareceu-nos, e parece a muita gente, que era a nossa obrigação explícita começar com um programa para eles. E, de repente, quer dizer, isto é uma coisa muito sentimental minha, muito, muito íntima, mas eu digo-vos que fiquei emocionado repetidamente quando esses jovens africanos começaram a ir a fazer doutoramento. Alguns vinham aqui para o Brasil e para Portugal e para outros sítios, conseguimos que eles fossem, para o Brasil e para Portugal, porque a certa altura a CAPES participou deste programa e dava-nos 10 bolsas por ano para eles virem fazer doutorado aqui no Brasil. Ao fim de 2 anos a CAPES faliu e deixou de nos dar as bolsas. E, portanto, deixou de vir estudantes aqui para o Brasil. E que é um peanut, quer dizer, nada, é bolsas, 10 bolsas. Bom, mas nós mantivemos o programa de outras maneiras e digo-vos, a maneira como estas pessoas, que só encontraram, por assim dizer, um ensino moderno, de biologia moderna, quando começaram com o doutorado, até aí, estavam mais ou menos virgens, por assim dizer, não? E a maneira como eles são, porque cada um é à sua maneira, ainda bem que somos todos diferentes. A maneira como eles agora fazem ciência é muito diferente da maneira como eu fiz ciência e que os colegas que eu conheço fazem ciência. É uma alegria vê-los a fazer. É uma alegria. Emocionei-me várias vezes. Por isso, o que eu estava a dizer, não faz sentido nenhum, perdão,
excluirmos toda esta gente de fazer ciência. Não, não faz. Desculpa. Bom, agora a gente tem uma pergunta, está quase na reta final aqui do nosso horário, mas tem uma pergunta sobre, no cenário de crise de financiamento para a ciência no Brasil, alguns pesquisadores cogitam se candidatar para o parlamento. Como você enxerga esse movimento? Essa é a melhor forma deles defenderem seus interesses? Eu estava a cogitar, como já lhes disse, com alguns amigos na Europa, de mudar a maneira como se chega ao Parlamento. Quer dizer, eu não sei, é tudo uma questão de estratégia e de probabilidades. Se aqueles que estão a cogitar são para aí... Quantos parlamentares tem o Brasil? Muitos, não? Na Câmara, 513 na Câmara 513. E 81 no Senado. Oh my God, 513. Então precisamos de 260, pá, 270. Se quem está a cogitar acha que podemos fazer 270, então vamos a isto e mudamos a situação. Se não podemos fazer 270, eu não sei. Quer dizer, eu não sei. Eu voltarei ao que dizia o Neil Yarn. The first thing to know is what you want to know. And then you have to think about it all the time. If what you want to know, you can't do it, then maybe qualquer estratégia é boa, nem que seja virar político, que é coisa que deve ser mais deprimente, não é? Não sei. Mas qualquer estratégia deve ser boa. Eu não sei, eu penso que indo pelo lado que o Marcelo estava a dizer, fazer mais jornalismo científico, mais divulgação, ou seja, mudar a sociedade de tal maneira que a sociedade eleja gente que gosta de ciência. Quer dizer, é a via indireta, que vai levar muito mais tempo, mas talvez mais sólida, não sei. Bom, Coutinho, acabamos o nosso tempo. Agradeço demais pela sua participação. Muito Obrigada obrigado. também, Marcelo, por dividir essa mesa. Gente, fazer um informe final aqui, então. Queria agradecer a todos que ficaram até agora. Bom, a gente volta para casa com muitas questões instigantes. Foi um sábado em ótima companhia, com questões muito interessantes que a gente leva para reflexão. A gente vai sortear 2 pinguins, parece. Não sei como é que vai ser feito o sorteio. Como é que vai ser a dinâmica? Eu vou sortear 2 pinguins, parece. Você sabe que existe uma conhece isso, mas é uma tradição no Brasil popular, ter um pinguim em cima da geladeira, um pinguim de louça. Então, um item da cultura... Isaia Nisoli ainda está aí? Isaia. 61. Rodrigo Fiães. Daniela Diniz, está aí? Daniela Diniz? Não? Maria Carmen Cavalcante.